E a Folha de São Paulo, como faz todo ano, fez este ano também uma pesquisa sobre apoio à pena de morte. E concluiu que o apoio à pena de morte deste ano bate um recorde entre os brasileiros. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados se declararam favoráveis à pena de morte no Brasil. Em 2008, eram apenas 47%, portanto 10% a mais na pesquisa deste ano. A Folha entrevistou 2.765 brasileiros em 192 municípios no final do ano passado, entre 29 e 30 de novembro. 39% da população apenas são contrários à alteração da lei. De acordo com a pesquisa também, o apoio à pena de morte é maior entre os brasileiros mais pobres. O que eu acho seja explicável, porque a grande insegurança brasileira está na periferia. Primeiro, a pena de morte seria impossível de ser implantada no Brasil, porque é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, que proíbe a instituição de pena de morte em nosso país. Então isso é ponto pacífico, a não ser que se altere a Constituição. Mas a pena de morte, na verdade, foi declarada, foi extirpada no direito positivo brasileiro com a proclamação da República, o que causou grande tristeza, inclusive a Dom Pedro II, que declarou que há 30 anos ele não permitia a aplicação da pena de morte no país, e é verdade. O último caso famoso foi de Mota Coqueiro, um erro judiciário terrível ocorrido no Brasil, a chamada Fera de Macabu, que é o norte do estado do Rio, em 1855. Um rico fazendeiro foi acusado de ter chacinado uma família de negros que trabalhavam na sua fazenda. Depois, passado o tempo, um dos executores confessou ao padre que, na verdade, ele tinha executado a mando da esposa de Mota Coqueiro. Depois, os irmãos Naves, também foi objeto de filme, em 1937, explica a relação dos irmãos Naves com um primo, Benedito Pereira. Eles estavam falidos em razão da crise de 1937, tempo de Getúlio. Eles compravam arroz para vender, imaginando que ia subir o preço. O preço caiu e o primo fugiu. Como não fugiu devendo, a polícia entendeu que, na verdade, os irmãos Naves tinham matado o primo e ficado com 90 contos de réis. E no plano internacional ainda ecoa hoje o casal Rosenberg, executado sob acusação de ter auxiliado a União Soviética à época para produzir a pena de morte. Aliás, para produzir a bomba atômica. Hoje, na época, várias manifestações contra a pena foram expostas no Jean Paul Sartre, Albert Einstein. O Pablo Picasso chegou a dizer: não deixem que cometam esse crime contra a humanidade, porque a prova era frágil, era muito frágil. Hoje, por exemplo, está na internet, eu procurei aqui a declaração do irmão de Ethel Rosenberg, a mulher que foi executada, que foi testemunha-chave de acusação, confessando que mentiu, porque pressionado pelos promotores, que ameaçavam levar sua esposa também para a execução, ele mentiu acusando a própria irmã e declara que não tem nenhuma restrição a isso, porque salvou a própria esposa. Em síntese, contra a pena de morte há dois princípios fundamentais. Primeiro, ela não possibilita a ressocialização, que é fundamento do direito de punir dado ao Estado. O Estado tem o direito de punir sob a premissa, falsa ou não, de que ele é capaz de reeducar. A pena de morte é evidente,
impede a ressocialização, que o sujeito é executado. E de outra parte é irreparável. Se você comete um erro judiciário, o sujeito cumpre uma pena indevidamente, ele pode ser ressarcido quando provar a sua inocência. Com a pena de morte não é possível, porque ele foi executado. E é um retrocesso, também no plano histórico, no campo das civilizações. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.